Em um cenário onde até homens mais corajosos tremiam, um cão desafiou tanques, mísseis e até a própria morte para proteger seu melhor amigo. Pois é, hoje tem amizade, coragem e sacrifício no resumo de hoje. A história começa num luxuoso navio de cruzeiro, onde dois caras sem noção resolvem humilhar um cachorro por ele ter comido os restos de comida que eles tinham jogado fora. Mas, por sorte, um senhor de idade, cheio de sabedoria, percebe a injustiça e decide salvar o pobre cão. Um dos funcionários do navio até agradece ao velho por ter sido o herói do dia. O senhor, já meio cansado do mundo, desabafa sobre como os humanos vivem em guerra uns com os outros, sempre inventando novas formas de machucar. Enquanto isso, os cães só sabem ser leais e amorosos, sempre prontos para oferecer conforto e companhia, não importa a situação. A conversa então leva o velho a contar uma história sobre seu pai, Volkov, um piloto militar soviético na Segunda Guerra Mundial, e seu inseparável amigo de quatro patas, Prince. Ele começa relembrando um momento em que Prince salvou a vida de seu pai de um espião alemão. Acontece que Volkov era o cara na Academia da Força Aérea, se formando com todas as honras em 1939 e logo depois sendo promovido a comandante. Mas como toda boa história tem suas reviravoltas, uma noite o general dele apareceu em casa com uma proposta nada agradável: parar de ver a filha dele, senão Volkov iria parar atrás das grades. Mas Volkov, teimoso como só ele, decidiu enfrentar as consequências de cabeça erguida, sem desistir do amor. Resultado? No dia seguinte foi preso por indisciplina, mas de uma forma bem injusta, e acabou passando 2 anos na cadeia. Depois de sair da prisão, ele foi mandado para trabalhar como guarda florestal em uma floresta. E foi lá que ele encontrou seu grande amigo Prince, um filhote que ele salvou de 2 lobos ferozes. A partir daí, eles se tornaram inseparáveis. Um dia, Volkov se viu numa enrascada quando um espião alemão apareceu armado com uma faca. Quando tudo parecia perdido, Prince mostrou por que é o melhor amigo do homem, atacando o espião e permitindo que Volkov o capturasse. Com essa, Volkov ganhou ainda mais respeito entre os camaradas do Exército Vermelho. A amizade entre Volkov e Prince só cresceu a partir daí. Eles compartilhavam de tudo: refeições, descanso e até os momentos de diversão. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Volkov foi chamado para o fronte e é claro que levou Prince junto para proteger o país contra os alemães. Só que devido a alguns ferimentos, ele acabou sendo realocado para ajudar na equipe médica do acampamento. Durante um papo com um médico, de repente, um bombardeiro alemão ataca o acampamento. Volkov, que não era bobo, conseguiu escapar sem um arranhão. Sem perder tempo, ele começou a ajudar os soldados feridos, colocando-os nos caminhões. Mas no meio do caos, ele teve que se esconder embaixo de um desses caminhões. E mesmo ali, protegido, ele conseguiu abater alguns espiões alemães com uma mira de dar inveja, mesmo depois de tanto tempo fora do campo de batalha. Mas como as coisas nunca são fáceis, um míssil acabou atingindo o caminhão e Volkov perdeu a consciência. Quando ele voltou a si, sentiu que sua vida estava por um fio. Foi aí que Prince mais uma vez mostrou por que era tão especial. Ele correu até o veículo médico em busca de ajuda. Os médicos não reconheceram o cachorro de cara, mas uma enfermeira, Nina, que na verdade era a noiva de Volkov, decidiu segui-lo. Graças a Prince, a vida de Volkov foi salva mais uma vez. Infelizmente, os ferimentos de Volkov foram bem graves, especialmente na perna. Quando ele foi levado para o veículo médico, os doutores perceberam que a única saída para salvá-lo era amputar a perna. Enquanto isso, os soldados que estavam por ali não conseguiam parar de admirar a bravura e a lealdade de Prince. Volkov foi transferido para um hospital do estado, onde Nina trabalhava. Com o tempo, ele foi melhorando, mas andar agora só com a ajuda de muletas. Numa dessas noites, Prince percebeu que tinha algo errado nas redondezas e resolveu investigar. Volkov, confiando na intuição de seu parceiro, seguiu-o até uma casa próxima, onde eles encontraram um corpo. E aí, do nada, o assassino ataca Volkov por trás no escuro. Mas Prince, sempre vigilante, salvou seu dono mais uma vez, atacando o assassino sem piedade. Nesse momento, o exército, que estava patrulhando a área, ouviu a confusão e foi até lá. Quando chegaram e viram o que tinha acontecido, os soldados ficaram ainda mais impressionados com Volkov e seu fiel companheiro.
Enquanto isso, as coisas não estavam nada fáceis para o exército soviético, que estava enfrentando a força dos tanques alemães. E aí, mais uma vez, a situação ficou crítica, forçando o general a reintegrar Volkov e seu valente Prince ao serviço. Só que, ao invés de serem mandados direto para a linha de frente, como Volkov esperava, ele e Prince foram enviados para uma base de treinamento de cães militares. E aí as coisas começaram a complicar. Uma noite, Nina chegou em casa e encontrou Volkov e a vizinha, Tatiana, numa situação meio esquisita. Ela entendeu tudo errado e começou uma briga feia com Volkov. Já andava desconfiada dos dois, então vê-los juntos foi a gota d'água. Irritada, ela arrumou as malas e saiu, deixando Volkov tentando sem sucesso acalmá-la. Sem conseguir tirar Nina da cabeça, Volkov foi até o hospital procurá-la, mas descobriu por uma enfermeira que Nina tinha se transferido voluntariamente para a linha de frente, e para sua surpresa, ela estava grávida. E aí ele percebeu que precisava fazer algo para salvá-la. No dia seguinte, Prince e os outros cães da base militar começaram um treinamento pesado, onde eles precisavam aguentar fome antes de serem alimentados sob os tanques. O general Saoff, chefe da base, explicou que o objetivo era treinar os cães para destruir tanques inimigos, especialmente os alemães. Só que essa ideia não agradou nada aos donos dos cães, que perceberam que essa missão seria uma sentença de morte para seus amigos peludos. Mas o general, impiedoso, ameaçou recrutar os donos se eles se recusassem a enviar seus cães para a guerra. Ele ainda insistiu que os cães precisavam se acostumar com o barulho dos motores dos tanques. Volkov, no entanto, tentou argumentar que o instinto de autopreservação dos cães impediria que eles agissem sob tanto barulho. Mas o general fez questão de provar o contrário, jogando 2 filhotes debaixo de um tanque. Quando a mãe dos filhotes viu aquilo, instintivamente se soltou e correu para salvar seus filhotes, ignorando o barulho ensurdecedor do tanque. E assim, o general provou sua teoria de que os cães podiam sim ser treinados para fazer o que os humanos não conseguiam. Depois, o assistente do general, Exped, explicou aos donos dos cães que no início eram os humanos que tinham que carregar bombas e destruir os tanques. Só que como eles eram mais lentos que os cães, acabavam sendo alvos fáceis antes de chegar perto dos tanques. Então, o exército resolveu que os cães eram a melhor solução. A ideia era equipá-los com bombas presas ao corpo para que eles pudessem atacar os tanques inimigos de forma eficaz. Uma vez que os cães superavam o medo dos tanques, o capitão começava a prender as bombas neles. Assim, quando os cães chegassem debaixo dos tanques, as bombas detonariam com a pressão, destruindo os tanques inimigos e parando o avanço dos soldados. Ele também contou que já tinham tentado treinar alguns cães para soltar as bombas e voltar para seus tratadores, mas o plano deu errado porque os cães ficavam confusos, não ouviam os apitos e soltavam as bombas em qualquer lugar. Sem outra escolha, eles decidiram enviar os cães em missões suicidas. Exped revelou ainda que havia uma ordem para preparar todos os cães para se tornarem destruidores. Com isso, os cães foram expostos ao som aterrorizante dos motores dos tanques dia e noite para se dessensibilizarem, e os donos também tiveram que correr debaixo dos tanques, ajudando nesse processo. O objetivo final era treinar os cães para carregar bombas e destruir os tanques. Quando Volkov soube desse plano, seu coração quase parou. A ideia de mandar Prince para uma missão suicida era simplesmente insuportável. Afinal, o cachorro já tinha salvado sua vida tantas vezes. Desesperado, Volkov decidiu fugir com Prince para evitar esse destino cruel. Mas infelizmente, o general pegou os dois no flagra. Naquela mesma noite, o general deu um ultimato para Volkov, ameaçando-o com consequências severas se ele tentasse trair o exército de novo. Depois desse fracasso, Volkov decidiu tentar outra abordagem. Ele apresentou um certificado médico que comprovava sua lesão e pediu aposentadoria, tanto para ele quanto para Prince. Ele estava tão determinado a proteger seu cachorro que até se ofereceu para ir à guerra no lugar de Prince, mas o general não ficou nada impressionado com a atitude de Volkov. Pelo contrário, ele o acusou de traição, dizendo que Volkov estava colocando um cachorro acima do seu país. Desanimado e cheio de raiva, Volkov se retirou para o seu quarto, onde começou a quebrar tudo o que via pela frente com sua muleta, em um acesso de frustração. Tatiana, sua vizinha, ouviu a bagunça e correu até o quarto para tentar acalmá-lo. Ela lembrou Volkov da situação difícil que o país estava enfrentando e como todo mundo estava fazendo o possível para defender a pátria com coragem. Tatiana disse que Prince não era apenas um animal de estimação, mas sim um soldado corajoso, dedicado a proteger sua terra natal. Ela também explicou para Volkov que se o país caísse, as consequências seriam terríveis tanto para ele quanto para Prince.
Tocando o coração de Volkov, as palavras de Tatiana fizeram com que ele reconsiderasse sua decisão de abandonar o exército. Ele finalmente entendeu a importância de ficar e lutar ao lado de seus camaradas para defender o que era mais importante. No dia seguinte, durante o treinamento, Volkov decidiu agir. Ele pegou um pouco de comida de cachorro da mão do general e saiu correndo em direção a um tanque. Prince, sempre leal, seguiu Volkov e correu direto para debaixo do tanque. Mas ao contrário do que o general pensava, Prince não estava atrás da comida. Ele só queria proteger seu mestre, custe o que custar. Ao ver a determinação de Prince, o general decidiu que ele estava pronto para o campo de batalha. No dia seguinte, Volkov e os outros soldados do Exército Vermelho se prepararam para enfrentar um grupo de soldados alemães que vinham acompanhados de 4 tanques enormes. Foi aí que o general recebeu a ordem de colocar bombas nos cães para tentar parar o avanço dos tanques alemães. O plano parecia funcionar no começo, mas um problema sério logo apareceu. Um dos cães correu para debaixo de um tanque soviético por engano, e foi aí que o general percebeu o erro fatal: os cães não tinham sido treinados para diferenciar os tanques soviéticos dos alemães. A explosão que veio em seguida destruiu o tanque soviético, deixando o general furioso. Ele imediatamente substituiu os cães pelos treinadores, que agora tinham a missão de continuar o ataque. Depois de um tempo, a situação se acalmou e os cães restantes foram soltos. Um dos treinadores, com o coração partido, mandou seu cachorro correr como um raio em direção a um tanque alemão. O cão, com uma força incrível, bateu de frente com o tanque, destruindo-o completamente, mas se sacrificando no processo. Enquanto o general comemorava a destruição do tanque inimigo, o treinador do cão não conseguiu segurar as lágrimas. Ele apertou os punhos, impotente diante da tragédia de perder seu amigo leal daquela forma. Mas a guerra continuava, e mais cães militares foram mandados para o campo de batalha, seguindo as ordens do general. Em pouco tempo, os cães conseguiram destruir o segundo tanque alemão. O general, animado, já estava de olho no terceiro tanque, pronto para mandar outro cão. Mas dessa vez, o dono do cachorro simplesmente não conseguiu aceitar a ideia de perder seu companheiro daquela maneira. Desobedecendo às ordens, ele tirou a bomba do corpo do cachorro e correu em direção ao tanque ele mesmo. Porém, os humanos não são tão rápidos quanto os cães, e antes de conseguir chegar ao tanque, o soldado foi baleado pelos alemães. O general, vendo o que estava acontecendo, correu para tentar salvar o soldado, mas acabou se ferindo também. Mesmo assim, o soldado ferido lutou com tudo o que tinha, se arrastando para debaixo do tanque e se sacrificando para destruí-lo. Mas mesmo com esse ato heróico, o último tanque inimigo ainda se aproximava rapidamente. Para piorar ainda mais a situação, o acampamento do Exército Vermelho começou a ser atacado de todos os lados, com bombas explodindo por toda parte. No meio do caos, Nina, que também estava lutando na linha de frente, acabou sendo gravemente ferida. Volkov a viu e, mesmo ferido, juntou todas as suas forças para tentar salvá-la. Determinado a protegê-la, ele decidiu enfrentar os inimigos alemães de frente, mas infelizmente acabou sendo atingido durante o combate. Nesse momento crítico, Prince mais uma vez mostrou sua lealdade inabalável. O cachorro avançou em meio a uma chuva de balas, correndo direto em direção a um tanque alemão. Com uma coragem impressionante, Prince colidiu com o tanque, sacrificando-se para destruí-lo. Graças ao seu ato heróico, Volkov, Nina e todo o acampamento soviético foram salvos. Após a guerra, Volkov se aposentou com grandes honras, sempre lembrando e prestando tributo à bravura de Prince. O filme então volta para o presente, onde o velho, filho de Volkov, está contando essa incrível história sobre seu pai e seu fiel companheiro canino para os ouvintes. Um dos ouvintes, curioso, pergunta o que aconteceu com os pais dele. É aí que descobrimos que sua mãe, Nina, morreu logo após dar à luz e que seu pai, Volkov, desapareceu em 1945. Tatiana, a vizinha de Volkov, foi quem encontrou o menino no orfanato e o criou como se fosse seu próprio filho. Eles se mudaram para a Mongólia e viveram uma vida tranquila, mas o que poucos sabiam é que foi Tatiana quem contou ao velho todas as histórias sobre as grandes façanhas de seu pai e de Prince durante a guerra. Quando Tatiana faleceu, o velho decidiu voltar para a Rússia, a terra natal de seus pais, onde ambos sacrificaram suas vidas pelo bem maior do país. Depois de conhecer a incrível lealdade de Prince, você já se perguntou até onde um ser humano pode ir para sobreviver? Em The Pool, um homem se vê preso dentro de uma piscina profunda com um crocodilo faminto. Será que ele consegue escapar dessa situação desesperadora? Quer conferir? Tá aí do lado, vai lá!